Bom, então vamos abrir aqui e vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos imaginar que você tem um saldo de uma conta corrente, tá? Então esse saldo aí ele vai ter R$100. E aí você vai criar um programa para que você peça para que o seu usuário ele digite um valor para você debitar daquela conta. Então quando debitar, nós vamos ter que debitar esse valor desse saldo de conta e aí nós vamos checar se esse valor que ficou na sua conta ainda, se ele é maior do que zero ou não. Ou seja, é normalmente um processo de um banco, né? Quando você vai num caixa eletrônico, você saca se você tem saldo. Se você não tem saldo, você não consegue sacar nada, a não ser que você utilize o seu LIS, mas não seria o caso. Então vamos lá, vou criar uma estrutura aqui, um tipo de dados do tipo double, porque nós vamos lidar aqui com pontos decimais, né? Com casas decimais. Então vou chamar de saldo conta e vou dar o valor aqui de 100. Então, já fica uma dica aqui, quando você for trabalhar com valores monetários ou alguma coisa que você precise de casas decimais, o double é um dos tipos que você pode utilizar, tá? Então, aqui vamos lá. Então, aqui eu vou mostrar o saldo da conta que eu tenho agora, que é R$100, e aí eu vou dar um console.write e vou pedir para que ele digite um valor. Então, vamos falar, digite um valor para debitar da sua conta. E aqui ele vai ler essa informação. Para ele ler essa informação, então vamos ter que colocar isso numa variável, certo? Então, debitar vai ser igual. Aqui, quando ele vai digitar, por padrão, é um valor com o tipo texto. Então, aqui a gente tem que usar aquela técnica de conversão. A gente tem que converter o valor que foi digitado como texto para ele virar um valor double. Então, para isso, a gente vai fazer convert.toDouble. E aqui nós vamos falar o que foi escrito na linha. Então, leia a linha, read line, leia a linha e coloque esse valor aqui. Então, até aqui, tranquilo, né? Temos o saldo da conta, ele vai pedir para que ele informe um valor para ser debitado e o mais importante é isso aqui. Ele vai digitar e esse console.readline vai vir como texto, mas aí nós temos que converter isso para o mesmo tipo que está aqui, ó. Porque você vai fazer uma subtração do saldo da conta, então tem que estar no mesmo tipo de dados. Então, tranquilo. Então, o valor de debitar já está feito. Aí aqui embaixo, nós vamos falar assim, o saldo da conta ele é igual ao saldo da conta, ou seja, ele mesmo, menos o debitar, que nós vamos ter que debitar ele em cima. E aqui que o if else entra. Então, aqui é onde você vai ter que fazer uma pergunta para o seu software, para o seu compilador. Se o saldo da conta for maior do que zero, nós vamos fazer uma coisa. Se não, nós faremos outra coisa. Então, essa é a estrutura do if-else. A estrutura do if-else ela é basicamente o seguinte. Ela é um if, e veja que aqui você precisa abrir e fechar chaves. Tá? Então, tudo que tiver nesse miolinho aqui, ó, tudo que tiver escrito dentro dessas duas chaves aqui, é o que vai ser executado pelo seu software se esse valor que você colocou aqui dentro for verdadeiro. Então, se for verdadeiro, ele vai executar o que está aqui dentro. Se não, ele vai executar o que está dentro dessas duas chaves aqui. Então, basicamente, a regra é essa. É bem simples. Se essa condição for verdadeira, faça isso. Se não, faça isso. Então, aqui, vamos fazer o seguinte. Se o saldo da conta for maior do que zero, e lembrando que nós temos diversos operadores, tá? Maior, menor, igual, diferente e por aí vai. E aqui, inclusive, você poderia colocar diversos tipos de condições. Então, se o saldo da conta for maior do que zero e saldo da conta for menor do que 200. E aqui você pode ir colocando diversas condições. Isso aqui, veja que aqui eu estou fazendo uma condição, que pode ser verdadeira ou falsa, e aqui eu estou fazendo outra condição, que pode ser verdadeira ou falsa. Então, quando você coloca esses dois símbolozinhos aqui, significa que ele está colocando mais uma condição para ser verificada. Nesse caso aqui, nós temos duas condições. Uma condição e duas condições. Quando você tem esse valor aqui que eu acabei de informar, ele vai verificar se essas duas condições são verdadeiras. Se as duas condições forem verdadeiras, dessa forma ele vai entrar e vai executar aqui. E poderia ser o contrário, tá? Você poderia colocar aqui se as duas fossem falsas, ele ia entrar nesse trecho de código, ou se as duas fossem verdadeiras, eles entrariam. Fica a seu critério. Então aqui
é um if bem simples. Só vamos verificar então se o saldo da conta é maior do que zero. Então, se for maior do que zero, eu vou falar assim, console.write, e vou falar seu saldo positivo, seu saldo é positivo, desculpe, seu saldo é positivo. Ainda restam, e aí você pode falar para o seu usuário quanto resta ainda. Aqui eu vou dar uma dica muito bacana. Até agora a gente estava fazendo assim, né? A gente estava colocando esse sinal de mais para concatenar o valor. Mas existe uma outra forma também de você colocar o valor aqui, ó, dentro da sua mensagem texto. Então, ainda restam, aí você abre chaves e coloca aqui uma posição. Ainda restam X na sua conta, né? X em conta. E aqui você coloca o saldo da conta. Veja, isso aqui ficou da seguinte forma. Seu saldo é positivo. Ainda restam, aqui tem esse zero aqui dentro, porque eu coloquei apenas uma variável aqui, ó. Se eu quisesse colocar mais que um valor dinâmico aqui dentro dessa mensagem, eu poderia ir colocando vários valores aqui, ó. Você vai colocando vírgula, ó, saldo conta de novo, saldo conta de novo. Aqui está zero, porque é a primeira posição que ele vai pegar para ser exibida. Qual que é a posição 0 nessas três variáveis? É essa aqui. Lembrando que aqui é a posição 0, aqui é a posição 1 e aqui é a posição 2. Certo? Então aqui, como a gente só tem um valor, eu só vou exibir a posição 0 da minha variável. Ou eu poderia fazer de forma diferente. Eu venho aqui, falo assim, ainda restam, ponho o maisinho para concatenar e ponho o valor da variável lá, que é saldo conta, tá? Ainda restam X. Mas daquela outra forma ficou um pouco mais elegante, tá? E beleza. E aí agora, se for negativo, ou seja, se você não tem mais saldo, ele vai falar console.write, seu saldo é negativo. Vamos lá. E aqui vamos dar um console.readKey para ele parar aqui e esperar que a gente digite mais uma tecla. Então, beleza, galera. A lógica basicamente é essa, a estrutura de controle é essa. Você recebe um valor, você converte isso para um booleano e aí você debita da conta. Você vai debitar aqui. Se o saldo for maior, se o seu saldo na conta for maior do que zero, ele vai subtrair e vai falar, beleza, você ainda tem X. Se não, ele não vai fazer nada. Lógico que antes de debitar aqui, eu teria que ter feito a condição para debitar, mas é só para a gente utilizar como exemplo. Vamos lá então, eu vou dar um play aqui, vou dar um start e vamos ver o que vai exibir no console lá. Ele vai abrir aqui o console, ele vai me perguntar, digite um valor para debitar da sua conta. Então eu vou pôr o valor aqui de R$50 e vou dar um Enter. A hora que eu dei o Enter, veja, ele falou, seu saldo é positivo, ainda restam 50 e conta. Beleza, agora eu vou fazer o contrário. Vou dar o Start de novo e eu vou colocar aqui para tirar R$200 e vou dar o Enter. Agora ele falou, seu saldo é negativo, porque basicamente eu tinha 100, ele tirou esse valor, ficou negativo. E é dessa forma que você utiliza a estrutura de controle if-else, que pode ser utilizada diversas vezes no seu software e com certeza vai ser utilizada diversas vezes durante o ciclo de desenvolvimento do seu software.